Meditação aqui para o canal, um alerta para todos nós, algo que tem chamado a minha atenção, queria compartilhar com vocês, para que vocês também peçam graça de Deus, como eu tenho pedido para a minha própria vida, com relação ao engano do pecado. O pecado, ele às vezes ele surge como se fosse único, apenas um pecado, o que já seria uma tragédia, o que já seria uma ofensa, uma desobediência a Deus, sem sombra de dúvidas. Mas o pecado ele é tão maldoso, tão enganoso, tão pecaminoso, para sermos redundantes, que ele nunca vem sozinho. Um pecado sempre abre porteira para uma invasão de outros pecados. Por exemplo, é como uma manada ali de javali, um bando de javali. Quando eles vão devastar uma lavoura de milho, por exemplo, eles vão em bando, o estrago é muito mais rápido, muito maior. Eles nunca estão sozinhos, sempre em bando. Um pecado assim, ele surge ali, aí você fala, é só esse pecado eu consigo lidar com ele, o que já é uma ilusão, porque nós precisamos recorrer a Deus em confissão, em pedir misericórdia para todo e qualquer pecado. Mas às vezes nós identificamos algo pequeno e achamos que podemos lutar contra ele por nossas próprias forças, o que já é um engano, mas o pecado ele vem devastando toda a nossa vida. Por exemplo, quando Paulo fala lá em Efésios 4, 31 e 32, ele começa falando para nós eliminarmos toda a amargura do nosso coração, que é um azedume, que é uma forma de você reviver sentimentos, de você estar ali depositado amargura, tristeza, rancor, coisas que fizeram contra você, seja de forma imaginária na sua vida ou de forma real, você não perdoou. E aquilo foi sedimentando, aquilo foi azedando o seu coração, os seus sentimentos, seus afetos. E aquilo, ele traz um monte de consequência que Paulo fala lá. Toda amargura, depois ele diz, a ira, cólera, blasfêmia, gritaria, tudo isso ela nasce de um coração amargurado. Então veja como um pecado traz um monte de outros pecados. Ele abre porteira para um monte de outros pecados. E assim em todo e qualquer vício. Um vício numa bebida, ele vai te levar a um monte de outros pecados. Um vício na área sexual vai te levar a muitos outros pecados. Um vício, seja nos sentimentos, seja na prática, ele vai abrir porteira para um monte de outras coisas. Por isso que a palavra de Deus é incisiva em que nós confessarmos os nossos pecados. Nós tratarmos os nossos pecados, abandonarmos os nossos pecados. Isso é possível pela graça de Deus. Por isso que nós temos que recorrer a Cristo, para que Ele nos mostre todo e qualquer pecado, para que nós possamos confessá-los a Deus e pedir graça para abandoná-los, antes que a destruição seja ainda pior. Que Deus nos leve a essa obediência, a essa percepção e essa atenção com as nossas próprias vidas diante do Senhor. Que Deus nos abençoe.